Boa noite, pessoal. Para quem estiver assistindo essa gravação no YouTube, logo, pode passar o vídeo um pouquinho para frente, que a aula vai começar em breve. Fazendo os últimos ajustes aqui antes da gente liberar os links para o pessoal entrar. Hoje que é um encontro, o nosso último encontro, né, para fechar esse ciclo do lançamento aí do Masterizando Exoplano, num contexto de Black Friday, né, onde a gente fez uma condição muito diferente, né, que é de... A gente tem dois cursos, né, o Masterizando Exoplan e o Stackable Guide, e para essa Black Friday a gente estava fazendo os dois cursos pelo preço de um, então realmente é algo muito diferente. Mas se você estiver assistindo a gravação, pode passar o vídeo um pouquinho para frente, aí que daqui a pouquinho a gente vai começar a aula. O banner tá rodando sim no YouTube, tá, Marcos? Vou te mandar o link agora. Vou desligar aqui um vento que tá fazendo barulho no fundo.
Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Começando o nosso último encontro desse ciclo, né, do lançamento do Masterizando Exoplan, contexto de Black Friday, né? Então, o pessoal que está acompanhando aí já está sabendo da nossa super condição, né, que está acontecendo para celebrar esse momento, onde a gente tem dois produtos, né? A gente tem o Masterizando Exoplan, que é um curso intermediário e avançado, iniciante, intermediário, até casos avançados, e tem um outro curso, que é o Stackable Guide, em que a gente está fazendo a condição de comprando um, você leva o outro, ou seja, adquirindo o Masterizando Exoplan, que é o nosso curso iniciante e intermediário, você leva de bônus de Black Friday o Stackable Guide, um curso único exclusivamente focado em guias empilháveis, guias de osteotomia, fresagem e captura de prótese, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente está começando. Se puderem me dar um alô aqui no chat para confirmar se o som e o áudio estão legal. Vou olhar aqui no meu retorno também. Só dar um oi aí no chat. Sejam bem-vindos, daqui a pouquinho a gente está começando. Só abrir minha telinha aqui de retorno. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Dá um alô no chat se o vídeo tá legal, se o áudio tá legal, tá? Por favor. Por favor. Acho que tá ok. Daqui a pouquinho a gente já está começando. Só um segundo, terminando os últimos ajustes aqui. Soltar no Instagram. Bom, pessoal, então a proposta de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer planejamento ao vivo, tá? Então vamos mostrar como a gente trabalha na prática com o software, tá? Vamos começar com um caso mais simples, um caso unitário, mais simples no sentido de software, né? Mas do nível de conhecimento técnico super avançado. E aí a gente vai mostrar do início ao fim, da montagem até a finalização do guia, tá bem? Então essa era a minha ideia. Aí a gente vê que eu acho que isso vai acabar e conforme for a gente pode fazer alguma coisinha mais complexa ainda hoje, tá? Então sejam bem-vindos. Dúvidas podem jogar aqui no chat, tá? Deixa eu até mandar um oi aqui, ó. Que aí a gente vai trocando figurinha com vocês simultaneamente. Acho que não precisa nem... Podem me interromper, tá? A gente vai trocando essa figurinha durante a montagem, durante a execução e também para ter mais interatividade, né? Hoje é um pouquinho mais descontraído, já estamos encerrando esse ciclo aí. Bom, então vou compartilhar minha tela aqui. Para a gente ir começando. Acho que seria legal também vocês que estão assistindo, né? Principalmente até para prestigiar o máximo, né? Poxa, domingo, 7 horas da noite. Vocês estão aqui. Já tem total meu respeito, né? Por estarem querendo, né, sair do óbvio, né? E além do medíocre, né? Sair dessa zona de conforto, buscar o melhor para sua carreira, para si mesmo, também para o seu paciente, né? Então você tem meu máximo respeito, porque para poucos, né? A maioria das pessoas não tem essa força de vontade que você tem. Então pode contar comigo nessa jornada da forma que for, seja só assistindo os nossos conteúdos gratuitos no YouTube, ou nas lives de lançamento, enfim, ou se tornando aluno, adquirindo algum dos nossos métodos. Vocês podem contar comigo, sou extremamente acessível, né? Então podem contar comigo nessa jornada, porque, como eu tenho dito, quanto mais gente a gente trouxer, né, para o lado do digital,
Quanto mais gente a gente trouxer para o lado da excelência, né, da previsibilidade, da assertividade, da precisão, é melhor para a odontologia, né? Então é melhor para todos nós. Então todos nós nos valorizamos e acabamos tendo um retorno muito mais efetivo, né? E uma valorização muito mais diferenciada. Então sejam muito bem-vindos, tá? Se quiserem me jogar no chat qual sistema de implante vocês querem ver no planejamento, aí a gente já pode ir usando esse implante durante o vídeo, tá? Eu tenho alguns casos aqui que a gente pode estar fazendo. Tem o do Ataíde, por exemplo, que é esse aqui, ó. Nesse espaço dentro. A gente pode começar por ele. Tem um outro incisivo central também que eu separei, que um caso de reabsorção interna, que é bem legal. Acho que esse aqui é mais interessante no sentido de a gente ter discussão de 1 ou 2 implantes, esse Simone, enfim. Quer dizer, pode ser interessante. Deixa eu abrir a pasta dele aqui. Ou, se der tempo, a gente faz os dois também, tá? Se vocês quiserem. A gente faz os dois. E aí, Egmont, tá por aí? Boa noite, irmão. Tudo bem? Obrigado aí pela presença, professor Egmont. Audiência qualificadíssima. Acho que eu vou começar com esse Dataid mesmo, tá bom? Vamos pro software. Então, pessoal, esse aqui é a tela de entrada do Exoplan. Para quem trabalha já com Exocad, vai interpretar isso aqui com muita tranquilidade, né? Para quem ainda não trabalha, tem um pouquinho de aprendizado aqui envolvido, porque essa interface é compartilhada com a do Exocad, né? Bem similar. Então, no caso, a gente coloca o nome do paciente. Vou colocar só como o nome do paciente sendo a aula de hoje, para a gente ter isso armazenado, tá? E aí a gente pode aqui, quando a gente clica, né, no dente, a gente tem algumas opções. No nosso caso, vou colocar ponte anatômico, para a gente poder inserar. Eu tenho esse inseramento já feito também no Exocad, né? Mas eu vou botar aqui para a gente ter essa possibilidade aqui durante o planejamento também, tá? Obviamente tem muitas possibilidades aqui, pessoal. Eu vou trabalhar de uma forma mais simples possível, né? Tentar passar um pouquinho da metodologia para vocês, mas obviamente existe muita informação por trás, né? São anos de trabalho, milhares de casos planejados, né? As coisas todas têm um motivo, tem uma evolução, tem uma curva, né? E eu acho que é o grande barato desse tipo de curso, né? Desse curso de método é essa transferência de conhecimento muito acelerada, né? Vocês conseguem adquirir, né, conhecimento, know-how que de outra forma você não conseguiria, porque assim, como é que você vai ter a quantidade de feedback, a quantidade de informação que um centro de planejamento tem, né? Você sozinho no teu consultório, né? Quantidade de coisas certas, quantidade de coisas erradas, testes, soluções. Então é uma transferência de conhecimento muito acelerada, né? Então é uma escala, né, de informações que você não teria trabalhando sozinho no teu consultório, né? Então aqui só dei um ok lá, não fiz nada, tá? Liguei o cooler aqui do computador, que estava desligado. E aí a primeira coisa que ele me pede é a tomografia do paciente, né? Não dá nem muita opção de nada aqui. Eu já estou com a pasta aqui aberta. Deixa eu pegar. Vou colocar aqui, clicar na lupinha. E aí o próprio Exoplan já vai validar que essa tomografia desse paciente, tá? Para a gente poder seguir. Então já abriu rapidinho, aqui a gente tem algumas possibilidades de trabalhar essa imagem, tá? Eu gosto de sempre dar uma trabalhadinha na reconstrução 3D para deixar a imagem mais limpa, tá? Por exemplo, vou tirar um pouquinho de trás aqui, que a gente não vai usar. Tirar um pouquinho do topo. Fica, inclusive, mais leve, né? Para a gente trabalhar na sequência, tá?
Vou seguir. Essa etapa é que a gente chama de curva panorâmica, né? Que é onde a gente traça, né, uma curva panorâmica que serve para orientação do planejamento 2D. Né? Eu costumo dizer perdão, que a nossa missão aqui é tentar deixar essa imagem o mais parecido possível com uma radiografia panorâmica daquelas de radiologia. Né? Se tiver próximo disso, você já tem sucesso aqui nessa etapa, pode avançar. Né? Então, estou tentando aqui melhorar um pouquinho. Opa, agora apareceu incisivo central, como é que melhorou? No nosso método, a gente explica, né, um pouquinho mais de como isso funciona, né, como eu mexo, qual é a lógica por trás disso, tá? E também como melhorar a imagem, né, a claridade, o contraste, tudo isso a gente explica com mais cuidado no curso, tá? Definido isso, eu vou seguir. E agora a gente tem alguns fluxos de trabalho, né, que o software oferece para a gente. Os dois principais é STL Daikon, que ele chama de TC e malha, né, ou duplo Daikon, no caso tomografia e tomografia. Como a gente já viu, inclusive na outra aula, fluxo de planejamento para esse cenário é de STL Daikon, né? A gente vai juntar a tomografia com escaneamento. Então, a gente vai botar TC mais malha e vai trazer a malha, no caso, o escaneamento, tá? Vou abrir a estéreo e vou trazer a maxila. Agora talvez seja um momento mais importante, que é mais relegado, assim, mais deixado de lado, que é menos entendido a importância disso. Essa etapa é o que a gente chama de alinhamento, né? É o que a gente chama de match, é o que a gente chama de fusão entre os exames. É isso aqui, pessoal, preste atenção. É isso aqui que garante a precisão da técnica. Então, é essa etapa, é a confirmação do sucesso nessa etapa, que garante que a gente vai ter precisão na execução da nossa cirurgia guiada. Tá? Se o caso não estiver bem alinhado, ou seja, se a gente não tiver convicção de que o escaneamento e a tomografia estão perfeitamente alinhadas entre si, vai dar problema. Vai ter desvio, as coisas não vão sair como planejado. Tá? Então, é essa técnica, essa fusão, que garante e que é o alicerce da eficácia da cirurgia guiada. Tá? Então, é um passo aqui que não pode ser encarado com displicência. Tá? A gente tem uma forma de trabalho desenvolvida ao longo dos anos, que é o que a gente chama de tripoidismo, né? Tripoidismo de alinhamento, onde a gente busca, né, os pontos, dois pontos distais, um ponto central, para ter, né, as maiores chances de sucesso. Obviamente, esse é um caso muito favorável, o paciente não tem gerador de artefato nenhum, praticamente, né? Tem muito dente rígido, então fica fácil, ou mais fácil, de conseguir fazer esse alinhamento. Quando o cenário é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais caótico, né, de diferentes formas, né? Coroas, implantes, ausências, aí existem várias técnicas, né, e às vezes diferentes fluxos de preparo do paciente, de exames do paciente, que no curso a gente tem oportunidade de detalhar um pouquinho mais, né? Casos com muitas ausências, sem dentes posteriores, ou paciente sedento luz total, enfim, aí tem uma série de situações, tá? Então aqui eu já adicionei, né, o STL com a malha, eu vou só avançar, e agora vocês vão ter a oportunidade de ver a inteligência artificial do software trabalhando. A tela vai ficar, na próxima, já vai acontecer na sequência, a tela vai ficar com a STL acinzentado, e vocês vão ver o software trabalhando. Prestem atenção, que vai dar para ver simultaneamente. Olha lá, ele calculando e fazendo o alinhamento do caso aqui, no caso da tomografia e do escaneamento, né? Então, depois que ele terminar de calcular, eu vou conferir esse alinhamento. Olha só, ele terminou. E agora a etapa fundamental, que é a conferência desse alinhamento. Tá?
Então, olha só, alguns conceitos aqui que foram adotados com excelência. Primeiro deles, que a gente fala, tomografia com spandex. Técnica para professor Januário, spandex invertido. Então, a gente tem o lábio afastado da mucosa vestibular. Tá? Esse é o primeiro ponto fundamental. Segundo ponto, tomografia em desoclusão. Veja como os dentes não tocam o antagonista. Certo? Aqui tem uma lesão gigantesca, né? Aliás, duas, né? Mas não é onde a gente vai trabalhar. Terceiro ponto. O FOV de um tamanho adequado, né? Pegando aqui somente a arcada de trabalho, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas um FOV ajustado. E o quarto ponto, que é um tomógrafo de alta resolução. Tá? Então aqui a gente tem uma riqueza de imagens muito grande, uma riqueza de detalhe muito grande. A gente tem a possibilidade de ajustar a imagem. Contraste, brilho, pode ser através dos atalhos ou até mesmo nas opções aqui do sorte. A gente pode aumentar um pouquinho o contraste, diminuir, tá? Tem muitas possibilidades. Essa tomografia foi feita num tomógrafo Morita, de uma radiologia, de uma querida amiga aqui no Rio, a professora Melissa, da RORRJ lá no Rio, na Tijuca. Bom, então olha só, os quatro pilares, né, de um exame bem executado estão presentes aqui, né? Tomografia com spandex, desoclusão, FOV do tamanho correto, tomógrafo de alta resolução. Aqui é segredo do sucesso, a gente já começa no caminho certo, a gente já começa com um gol a mais aqui, a gente já sai no 1-0, tá? A chance da gente ganhar esse jogo aqui é muito maior quando a gente começa da forma correta, tá bom? Então vou só avançando agora. Vou dar uma olhada no chat para ver qual o sistema de implante vocês pediram. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um segundo, deixa eu só já botar. No princípio vou montar o caso como se fossem 2 implantes, tá? Para vocês entenderem essa dinâmica. E aqui, vou até sair um pouquinho. Deixa eu fazer aqui antes. A gente tem 2 possibilidades, tá, pessoal? O próprio Exoplan, ele deixa a gente inserar o caso, né, de uma forma até fácil. Só que ele não te dá todas as ferramentas de modelagem que o Exocad tem, por exemplo. Tá? Então, o que eu costumo dizer, né? Ele vai deixar você trabalhar para você fazer enceramentos que são para finalidade de planejamento apenas. Tá? Agora, se você quiser fazer um provisório a partir disso, aí você vai precisar trabalhar no Exocad para ter um resultado mais satisfatório, porque aqui ele não vai te dar as ferramentas de modelagem, ele só dá para a gente as ferramentas de posicionamento, que para planejar implante, tá? Só para jogar os implantes aqui da melhor forma, buscando o posicionamento tridimensional perfeito, é mais do que suficiente. Tá? Então, uma das formas é essa, vir posicionando os dentes da biblioteca aqui, tá? Inclusive, vou trazer para a gente enriquecer a discussão. Deixa eu ver se a mandíbula está aqui. Tá sim. Vou jogar aqui no caso. Para a gente ter essa dinâmica. Tá, então, uma das formas é essa, é a gente inserando aqui, entendendo, né, a relação com o antagonista, né, por que esses dentes estão em determinado cenário, né. Então aqui, por exemplo, para a gente planejar o posicionamento desses implantes já seria um encerramento aqui bem razoável, tá? Mas a gente tem outras formas de se trabalhar, tá? Eu vou cancelar aqui, ó. Deixa eu pegar esses 2 aqui e vou apagar e vou mostrar uma outra possibilidade, ó.
apagar isso aqui também. Então, uma outra hipótese, por exemplo, é a gente copiar. Nesse caso, o melhor cenário seria inserar aqui por dentro mesmo. Mas, por exemplo, uma outra possibilidade seria a gente já ter um enceramento prévio feito antes. Tá? Então, vou trazer aqui para cá. Como é que eu faço esse enceramento antes? Ou no laboratório de prótese, ou eu faço no Exocad. Tá? Então, olha só. Aqui eu inserei no Exocad e já estou trazendo essa malha pronta para cá. Percebe? Então, posso inserar tanto no software, quanto posso inserar fora e trazer para cá esse planejamento. Eu tenho até o provisório, né, desenhado. Vou trazer aqui para vocês verem como a gente trabalha. Deixa eu só tirar aqui a malha. Então, olha lá o nosso provisório, que vocês estão vendo que eu já, nesse caso, a gente optou por um implante só. A gente já vai ver o porquê disso na sequência. Então, a gente faz esse provisório com aletas, tá vendo? E já perfurado, no caso foi com uma parafusada, né, o lateral em cantilever, e a gente imprime esse provisório. E no nosso curso a gente tem toda essa forma de trabalho traduzida para vocês, tá? Tanto a parte da Exoplan quanto a parte da Exocad aqui pertinente ao planejamento de implante, tá? Então eu vou até usar só o enceramento, não vou usar o provisório, acho que faz mais sentido, né? E aí a gente vai seguir. Então agora eu vou para o planejamento de implante propriamente dito. Eu vou só jogar aqui rapidinho para poder avançar. Deixei o dente jogado aqui de qualquer jeito e a gente esconde eles, tá? Para a gente usar o nosso enceramento que a gente trouxe de fora. Olha lá. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, o que vocês pediram. Easy Guide? Então vai ser Easy Guide, hein? Se alguém tiver outra preferência, fale agora ou quero isso para sempre. Se não, vamos de Easy Guide. Vou botar enceramento. E aí a gente pode, no primeiro momento, eu vou jogar um implante logo no central aqui. Vou para a biblioteca da Neodente. Numerics. Tudo isso, né, sistemas de implante, kits cirúrgicos, o que cada implante faz, o que cada sistema faz, o que cada kit tem, tudo isso a gente tem a oportunidade de explicar no curso, tá? Inclusive lá dentro do Masterizando Exoplan tem um verdadeiro credenciamento em cirurgia guiada, tá? Onde a gente passa toda essa parte de kits, de implante propriamente dito, de técnica cirúrgica, de cirurgia guiada, tá? Então a gente tem toda essa parte teórica, né, presente, além da questão de software, né? Então é um curso muito mais do que software, né? A gente de fato ensina ali, transfere para vocês um método de trabalho, né, completo, uma forma de se trabalhar, né? Então estou posicionando o implante aqui, é um GMX 375 por 11,5, tá? Aqui a gente já consegue visualizar o naso palatino, né? Então estou palatinizando o máximo possível esse implante, mas sem invadir o naso, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho essa saída protética agora, para deixar ela mais favorável para uma prótese parafusada. Olha lá. Me parece bem agradável. E aí vem aquele lance, né, do que eu costumo dizer, do que o digital, né, a questão do planejamento virtual, ele faz decisões difíceis se tornarem mais fáceis, né, se tornarem até simples. No seguinte sentido, que um cenário desse no consultório, a gente teria certamente muita dúvida se trabalharíamos com um implante ou com 2 implantes, concordam comigo?
não é uma decisão, às vezes, muito óbvia, né? Às vezes mais, às vezes menos. Tá? Então, nesse cenário, ó, se a gente fosse trabalhar com 2 implantes, vou tentar simular um segundo agora, para a gente ver como eles ficariam. Tá? Eu vou até botar um 3,5 ao invés de 3,75, por ser um lateral, para a gente ver como é que isso ficaria. Vocês vão ver que quando tiver vermelho, é porque há uma invasão da zona de segurança. Essa zona radial aqui, ela marca 1,5 milímetros. Tá? Então vejam, se eu fosse trabalhar esse caso aqui com 2 implantes, o que eu teria? Trazer uma vista mesodistal. E vou mostrar no detalhe o canino. Vocês estão vendo aqui, ó, onde meu mouse está passando, é o canino do paciente, é o 23, tá? Se eu deixar a zona de segurança, que é de 1,5, a distância biológica implante-dente 1,5 preservada, tá? Veja que há uma colisão entre as margens de segurança dos implantes, tá vendo? Então fica óbvio que eu não tenho 3 milímetros entre implantes, né? Aqui eu tenho 1,5 na prática, né? Então fica óbvio que eu não estou respeitando o melhor contexto biológico aqui, trabalhando com 2 implantes. Então, um cenário onde, se eu quiser recuperar a papila, por exemplo, né, se eu não for partir para uma dentro gengival, vou estar estrangulando esse tecido, né, vou estar diminuindo a vascularização dessa região, né, vou estar aumentando a chance de ter absorção em volta da plataforma do implante, né, porque aqui a gente não está respeitando essa distância. Hoje em dia os conceitos estão até evoluindo, né, antigamente Sadum, nem tão antigamente, né, mas Sadum ficou notoriamente conhecido, né, com seus artigos, com seus estudos, e ele falava que entre implantes, ou entre plataformas de implantes, a gente precisaria de 3 milímetros. A gente já entende até que vai evoluindo, né, os conceitos, a gente entende até que essa distância precisa ser entre componentes e não entre implantes, né? Mas, enfim, fica evidente aqui num contexto desse de que eu não tenho a distância biológica mínima preservada aqui nesse contexto, né? Então, uma decisão que poderia ser difícil de lidar, de explicar para o meu paciente também, né? Essa comunicação é fundamental, né? Porque a possibilidade de comunicação que o digital dá é fantástica, né? Então, esse cenário de explicar para o paciente que para ele vai ser melhor trabalhar com um implante só, até para isso o digital é fantástico. Que aqui a gente tem uma decisão difícil tomada de uma forma extremamente rápida, vocês viram aqui. Pouquíssimos cliques eu já sei qual é a melhor alternativa de distribuição de implante, né, para um contexto desse. Tá? Então, não vamos trabalhar com o implante do 22. Vamos trabalhar somente com o implante do 21, que foi, inclusive, a abordagem que a gente escolheu para o caso, né? Vou mostrar a sequência do caso clínico para vocês. Na sequência, tem as fotos dessa documentação, caso que foi até conduzido num dos nossos cursos de cirurgia guiada, presencial. O Igor Paulidelli, até que acompanhou essa cirurgia aqui de forma brilhante, né? O cara é muito diferenciado. Então eu vou só tirar um implante do planejamento para eu poder avançar. E aí a gente vai. E aqui eu já cliquei para ele fazer o relatório, mas não é isso que eu queria. Eu vou voltar aqui no Fluxo Expert e a gente vai refinar o posicionamento e botar a anilha, tá? Já que a gente decidiu trabalhar com um implante só, de forma até simples, né? Fica claro para a gente a melhor decisão a se tomar quando a gente trabalha com planejamento digital e quando a gente tem o mínimo, né, de conceitos, clareza, né, de conceitos, tá? Conceitos biológicos, né? Isso tudo a gente tem
bastante know-how, né? A gente para quem não conhece, a gente é um planning center, né, pessoal? Então, são milhares de planejamentos por ano, né? A gente acaba tendo bastante prática e fundamento, né, no que está se fazendo. Por exemplo, eu sei que para eu ter um melhor perfil de emergência, eu preciso colocar uma distância da plataforma do implante até a margem vestibular da futura prótese de mais ou menos entre 4 e 5 milímetros. Então aqui eu estou vendo que, por exemplo, esse implante está um pouquinho enterrado demais. Né? Eu posso enterrar um pouquinho menos para ter um cenário mais favorável aqui para um transmucoso efetivo, uma área crítica, subcrítica efetiva. Tá? Então a gente vai fingir que aqui está bom, para a gente não investir mais tempo nisso. E a gente vai ver as anilhas, tá? O dente é confuso, né? Porque tem muito tipo de anilha, muito tipo de kit. Só de implante regular tem os kits do CM, o Alvin e o Titamax, Alvin Drive Titamax, né? Tem GM, né? O kit tradicional, o NGS, que é com tubos, e tem os Easy Guides, aqui tem 2 Easy Guides, né? Isso só de implante regular. Ainda tem os implantes Slim, daqui a pouco vai ter implante curto, então tem um pouquinho confuso, mas no curso a gente explica tudo direitinho, as diferenças, né? Porque são diferentes as anilhas, né? O dente não nos ajudou nesse sentido, tá? Então aqui eu já coloquei a anilha rapidinho. Inclusive eu consigo ver que haverá um pequeno toque de anilha na mucosa, tá vendo? Então aqui já tem uma indicação de uma incisão, um descolamentozinho para posicionar corretamente esse guia, tá? Já teria, por causa que a gente optou por tentar restabelecer a altura e volume gengival para esse paciente, bem arrojado, né? Mas a gente não optou aqui por uma dentro de gengival, né? Então vocês vão ver até as fotos do caso na sequência. Então aqui a gente vai fingir que tá legal esse posicionamento, tá? E vou finalizar a posição desse implante para a gente poder desenhar o guia. Então vejam, né? De uma forma bem tranquila, sabendo o que se está se fazendo, né? A gente consegue posicionar, né, o implante, fazer o planejamento do caso, e mesmo que eu não fosse operar com um guia, eu já estou indo para a cirurgia com outro nível, né, de visualização do caso, né, de entendimento da dinâmica, né, mesmo que eu não fosse usar um guia, já estou com o jogo ganho aqui, né, eu já sei o que fazer, né, não guarda termos de comparação com você planejar uma cirurgia no corte da tomografia ou no dental slice da vida, né? Isso aqui é outro nível, né, pessoal? Então, ó, vou mostrar para vocês só o relatório do caso, rapidinho. Antes da gente desenhar o guia. Se alguém tiver alguma dúvida, manda no chat, tá? Já respondo. Então, olha lá, a gente tem as informações do paciente, né? O data do planejamento, a reconstrução panorâmica do projeto, o implante que a gente trabalhou, o tipo, o modelo, as informações técnicas do caso, as distâncias e seguranças que foram trabalhadas, os offsets, os espaçamentos. Aqui a gente tem os cortes do implante planejado. Distribuído, né, no arco, vai passando corte a corte. Né? Tem um termo, né, de isenção de responsabilidade, que é algo bacana, no sentido de para quem está planejando para outros, né? Meio que assim, aqui é só o planejamento, né? Não sei o que estou operando, né? Então, no sentido de deixar claro as responsabilidades envolvidas, né? Então, vou dar um OK e vou avançar para a gente poder planejar, desenhar esse guia. Então, vou voltar para o fluxo assistente aqui e vou desenhar o nosso guia. Então, a gente tem uma forma de trabalho bem estabelecida, né, para desenho de guias, né? Como eu disse, já são mais de uma dezena, né, de milhares de trabalhos realizados. Então, a gente sabe exatamente o que funciona, o que não funciona, né, o que é importante, o que não é, o que é relevante,
que não é relevante, tá? E no curso a gente acaba podendo transmitir esse conhecimento, né, de uma forma bastante completa, né? Não só, inclusive, para casos mais simples, né, como esses, também para casos mais complexos, né? A gente também passa a nossa forma de trabalho aqui dos alívios, né? Alívio do buraco da anilha, né? Alívio do guia, né? Encaixando nos dentes, né? Essa equação ali entre impressora, resina e alívios, né? Esse é outro ponto aqui que as pessoas também não manjam, que é a questão do eixo de inserção, né? Que é fundamental. Se você não planejar com o eixo de inserção correto, teu guia não encaixa. Tá? Então existe uma série de conceitos aqui que a gente acaba transferindo de uma forma muito rápida, né? Muito ágil. Para quem está aprendendo, né? Então você evolui de uma forma muito rápida, né? Então o software já está trabalhando aqui para tá rodando aqui. Mais uma vez, pessoal, dúvida, manda no chat, tá? Daqui a pouquinho eu paro, saio aqui da tela do software para responder. Beleza, calculou. Então agora eu vou desenhar o contorno do nosso guia. Então existe uma forma de trabalho estabelecida, até mais de uma, né? Que é como eu treino, né? Inclusive as pessoas que trabalham lá no Planning, né? Os cadistas, os assistentes de planejamento, os implantonautistas que planejam lá com a gente. Então, a gente tem uma forma de trabalho muito bem estabelecida, né? E muito bem validada, né? Então, veja, já tem até um guia pronto aqui, né? Já está um guiazinho desenhado, né? O software é muito ágil nesse sentido, né? Só tirar um pouquinho daquele excesso ali, para não ficar feio no vídeo. Então essa é uma forma, tá? Outra forma é em por ilhas, né? A gente ensina diferentes métodos no curso, tá? Que eu chamo de ilhas porque eu faço uma ilha por um lado, e faço uma ilha para o outro. E aí a gente aplica. Então tem algumas formas aí que a gente trabalha e a gente compartilha, né, com vocês, exatamente como a gente faz na prática, tá? Então agora já estou na etapa de modelagem desse guia, que ficou até um pouco alto, vou voltar lá. Aplicar. Agora sim. Vou seguir. Então aqui são as janelas, né, de inspeção. Primeiro, aqui na verdade não é janela, é a Tátima, né? Aqui eu posso colocar várias coisas. Então, primeiro, normalmente eu começo com as janelas de inspeção. O que é isso? Pô, é através disso aqui que a gente tem confirmação de que o nosso guia está assentado, né? Que ele chegou na posição correta. Então, através dessas janelinhas que a gente coloca, que você enxerga o buraco, né, entre o guia e o dente. E aí você consegue ter convicção de que ele assentou na posição correta, né? Então a gente tem uma forma de trabalho para isso, também baseada em tripoidismo. Que agora eu vou colocar um suporte retangular.
que é uma outra coisa que a gente trabalha, né, na nossa escola. Você vai ver muita gente que não usa isso, né? Não é nem questão de certo ou errado, a questão é que eu faço milhares de planejamentos para cirurgiões de diferentes níveis, né? Então eu tento sempre fazer os guias mais reforçados, né, por assim dizer. Então, tem uma clareza grande de como trabalhar isso. Aqui, ok, vou colocar mais uma janela na região anterior. De repente uma só aqui, só para... Vou botar mais duas logo. Para pegar a ponta do central. Maravilha. Então aqui eu tenho 3 pontos já de visualização, né, para assentamento do guia, já posso avançar. Mas tem outras possibilidades, né? Por exemplo, as tags, né? Então aqui eu consigo manobrar tanto os attachments quanto as tags que a gente colocar, né? Com bastante facilidade, né? Não. Botar outro lado. Easy Guide. Masterizar Nexoplan. Black Friday, para quem não acompanhou a nossa live e esse ciclo, né, como um todo, a gente tem 2 cursos na prática, né, 2 métodos, que é o Masterizar Nexoplan e o Stackable Guide. E aí, nesse contexto de Black Friday, o que a gente decidiu? A gente decidiu fazer os 2 cursos pelo preço de um. Tá? Então, uma condição que a gente nunca fez nada parecido. Certamente não haverá nada parecido além, a posterior. E você comprando o Masterizar Nexoplan, você leva o Stackable Guide totalmente de graça. Tá? Então, não tem papo de vendedor, não tem mudança de preço, não. Quem acompanhar o trabalho vai ver lá o que era praticado antes, o que está sendo feito nessa Black Friday e vai ver que é exatamente isso. Tá? São 2 cursos pelo preço de um. Então aqui eu vou avançar, não vou mexer em nada, e ele vai desenhar o guia para a gente. E aqui a gente já vai ter esse projeto finalizado. Bastante ágil. E eu posso mostrar para vocês o relatório que ele gera da parte do guia, né, parte de fresas, né, que é o drilling. Então aqui ele vai fazer uma descrição que a gente chama de relatório cirúrgico, né, o surgical. Tem o surgical e tem o drilling. Esse, na verdade, normalmente é o drilling. Então aqui vai dar uma descrição das anilhas utilizadas, né, qual foi o sistema utilizado, o desenho do guia que a gente fez, o offset envolvido, ó, tem até uma explicaçãozinha aqui do que seria o offset, ó, bem completinho. E ele se junta àquele primeiro relatório que eu mostrei do posicionamento dos implantes, né? E aqui a gente tem um STL, inclusive na pasta já, ó, se a gente abrir aqui. Então é só a gente pegar isso aqui e botar para imprimir. Beleza? Tranquilo, né? Vamos ver a resolução disso em boca. Então,
esse é o Ataíde, foi o nosso paciente no curso de avançado de cirurgia guiada, lá no Inero, uma escola de odontologia aqui no Rio, né? Meu sócio Diego Zimmermann, sócio no Pleno, é sócio lá também, e conduz com brilhantismo, né? A parte técnica de implante, né? E de digital lá do Instituto. Então a gente fez esse curso lá, operou esse paciente lá. É exatamente a situação que vocês viram antes. Então a gente inseriu esse caso no exocad, né, conforme a gente viu ali no planejamento. Hora vista de 12 horas, como fica flagrante, né, a espessura, né, desse defeito. Né. Aqui foi planejado até em outro software, no Implant Studio, mas não vem ao caso. E aí a gente tem os guias impressos, foi feito com o sistema da SIM, então vocês estão vendo esse H6,5 aqui que é o offset. Né. E aí, situação inicial, foto oclusal, defeito gigante, fica bem bom de ver aqui também, né? Guia em posição, punch circular, sequência de fresagem, epcut, implante, né, sendo levado em posição. Aqui é a provisória, exatamente como vocês viram no desenho do planejamento, né, com aletas, né, com um furo só levado em posição. Aqui ela ainda não está nem maquiada, uma provisória impressa, né, pessoal? Então, um custo muito baixo, né? O custo de impressão ridiculamente baixo, né? O custo-benefício é muito forte, né? Até comparando com manufatura subtrativa, no caso de fresadas, né? Fica muito economicamente muito mais viável, né? Trabalhar com impresso, né? E aí a gente condicionando o pino, né? Jateamento, primer, adesivos, ácidos, flow, capturando o nosso provisório ainda sem estar devidamente caracterizado. Aqui vocês já estão vendo que o conjuntivo está concluído, vou trazer ele na sequência. Não é um casinho muito simples de caracterizar, né? O paciente tem muita pigmentação, né? Resinas, enfim. Mas vocês vão ver que eu mesmo que pigmentei isso lá na hora para ensinar os alunos como é que usa um sistema, tá? No caso foi da Smart Dent, o Smart Shade da Smart Dent. É uma opção, não ganho nada deles não. Existem várias, tá? Tem o uso da Cooser também, tem uma opção, né? Tem da GC, tem a da Hiller eu não gostei quando eu usei, tá? Tem a Makertech lançou um agora, né? Enfim, tem a Auraltech, tem um monte. Hoje em dia tem muita opção. E aí tá lá na plaquinha de vidro, ó, um papel toalha aqui forrando, pincelzinho do AliExpress, pincelzinho chinês, né? Feito ali na cadeira mesmo, por uma pessoa que não é um técnico de prótese dentária, que não tem um know-how muito grande de maquiagem, no caso eu, tá? Aqui já com o conjuntivo finalizado, mas agora sim vou mostrar a sequência. Conduzido aqui pelo Igor Paulinelli, grande cirurgião, um dos grandes expoentes da odontologia fluminense, cara de alto nível. Podem seguir no Instagram, Igor Paulinelli. Descolamento, né, tunelização, conjuntivo sendo levado em posição. Área doadora. E aí o resultado da caracterização, pessoal, olha lá. Pô, parece bem bacana para mim, né? Eu achei bem interessante esse resultado. Principalmente porque foi feito por mim, que não sei fazer isso direito, né? Então, olha como é que é acessível, como o digital é democrático, né? Tipo, a gente consegue replicar, né, com certa facilidade, coisas que a gente não conseguiria se não tivesse né, esse fluxo. Então, olha lá a foto imediata da cirurgia e a imagem final também dos implantes imediatos. A gente viu que estava planejado versus o que foi executado. Até nesse transcirúrgico a gente optou por trabalhar com implante um pouquinho maior, acho que era 11,5, a gente foi para 13, ou era 10, foi para 11,5, já não lembro mais. E teve esse resultado aqui imediato. O paciente saiu assim, né, com um fiozinho da Tech Suture aqui, né, o pessoal conhece.
E eu não tenho a final para mostrar para vocês depois da cicatrização ainda, tá? Bom, mas é um casinho bem legal, bem interessante. E que, inclusive, o pessoal que comprou o curso na quarta-feira, né? Me pediu para... Na verdade, eles entraram no grupo de alunos, já vou mostrar para vocês aqui, e aí a gente acabou falando, tirando dúvidas, já foi trocando uma figurinha ali, e aí um aluno já antigo pediu para gravar um vídeo de como a gente está maquiando, as maquiagens simples e tal, então eu já prometi para eles que eu vou gravar esse vídeo, talvez essa semana mesmo, para subir lá na plataforma, de caracterização de gengiva, né, e pigmentação básica, assim, de dente, tá? Então até isso no curso vocês têm, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para tirar as dúvidas. Opa, boa noite, Rodrigo, boa noite, Luiz. Rodrigo, acho que não, acho que não vai ficar gravada não. Iris Cláudio, boa noite. Tudo bem? Então, pessoal, deixa eu conversar com vocês. Esse contexto de Black Friday, a gente acabou trazendo... a ideia era realmente trazer alguma coisa relevante, alguma coisa diferente. Ao longo desses quase 10 anos, a gente veio formando pessoas, né, no planning, veio formando colegas para trabalharem na nossa equipe, né, a gente vem também ensinando. Então, a gente acabou criando um método de trabalho que a gente entendeu que já estava na hora de compartilhar esse método dentro desse contexto, de que quanto mais gente trouxermos para o digital, melhor para todo mundo, né? Quanto mais gente vier para o lado da precisão, da excelência, né? Quanto mais gente a gente trouxer para o lado bom, do lado de quem quer fazer melhor, do lado de quem quer evoluir, é melhor para todo mundo. Não vale a pena eu guardar esse conhecimento para mim, como empresa, né, como planning center, porque eu acho que a forma de se pensar tem que ser o oposto. Quanto mais gente a gente trouxer para o lado do digital, é melhor para a própria odontologia. E eu vou acabar tendo mais clientes e mais alunos, e não o contrário. Não é porque eu tenho muito aluno que eu vou ter pouco cliente. Pelo contrário, porque vai ter gente para público para tudo. Vai ter gente que vai querer planejar seus próprios casos, vai ter gente que vai querer terceirizar, e está tudo certo. Então, o importante é crescer o bolo, e isso cresce para todo mundo, tá? Então, a gente criou um método onde a gente transfere 10 anos, praticamente, de conhecimento para vocês de uma forma muito acelerada. Você não vai precisar errar tudo que eu já errei, você não vai precisar ter todos os problemas que eu tive, testar tudo que a gente já testou ao longo dessa quase uma década, porque você já vai receber isso tudo mastigado, tá? Então, como é que você, no teu consultório sozinho, você trabalhando sozinho, ou começando a fazer os planejamentos sozinhos, como é que você vai ter... uma escala de feedbacks, né, de uma escala de resultados que um Planning Center tem, né? Mais de 200, 300 casos por mês, a gente já tem tranquilamente aí mais de 8 mil casos planejados ao longo dos anos, né? Então, como é que você sozinho no seu consultório você vai ter essa quantidade de informação? É impossível, né? Então, a gente transfere isso para vocês de uma forma muito agilizada. Né? E no final das contas, é um casinho que você vai fazer aqui, você já pagou o curso e botou muito mais no bolso. Né? Então é algo que acaba se tornando um investimento que acaba se tornando irrelevante perto do benefício que você tem. Tá? O curso, né, a gente lançou ele na quarta-feira, vou mostrar ele até por dentro aqui para vocês, e que a gente divide ele em dois cursos, né, que é o Masterizando Exoplan e o Stackable Guide. Na Black Friday, que é a condição que a gente trouxe na quarta-feira e está trazendo hoje de novo para vocês, para quem está aqui na live prestigiando nesse domingão aí, é o seguinte: comprando, masterizando, leva o Stackable Guide. Essa é a condição da Black Friday. Não tem preço maquiado, tudo pela metade, tudo pelo dobro da metade, né? Pela metade do dobro, né? Que nem a Black Fraud. A gente foi bem transparente aqui. É o preço de um, você vai levar o outro. Simples assim, tá? Então, para quem é o Masterizando Exoplan, é um curso iniciante, intermediário, onde a gente fala de toda a técnica da cirurgia guiada, a gente fala de exames, a gente fala do preparo do paciente, a gente fala de kits de cirurgia guiada, de implantes, tem demonstração, hands-on, explicação, a gente fala sobre os exames, como preparar, monta os casos, então tem casos de cílio central, unitário, múltiplos, e vai numa curva crescente até casos de protocolo, né, e ensina a desenhar e imprimir, inclusive as provisórias, né, conforme a gente viu. Já o Stackable Guide, pessoal, foi um outro projeto, um outro curso destacado, que é um curso já avançado para quem domina o Exoplan
e quer planejar os guias de osteotomia, os guias de captura de prótese, fresagem guiada, etc. Tá? Então, esse produto sempre foi um produto destacado, um produto à parte, tá? E que nessa condição de Black Friday a gente está trazendo os dois pelo preço de um, tá? Então, para quem adquiriu o nosso curso hoje, vai estar participando das nossas mentorias mensais em grupo. Uma vez por mês a gente se reúne no Zoom e trata de algum tema, ou trata de algum caso trazido pelo aluno. O aluno traz um caso que ele vai operar, enfim, e a gente planeja isso ao vivo, tá? Então a gente se reúne para ter esses encontros. Vai participar da nossa comunidade Exoplan, tá? Que a gente passa o dia inteiro, todo santo dia, inclusive enquanto a gente está fazendo a live aqui, tem a gente fazendo pergunta no grupo, que eu olhando aqui de rabo de olho, estou vendo ele perguntando sobre offset, etc. lá. Então, todo santo dia troca de informação, troca de experiência e suporte de dúvidas, né? Para quem adquiriu o método hoje, vai ter acesso às bibliotecas, ou seja, tudo que você precisa para planejar os casos, né? Implante, anilha, tátimas, etc. A gente compartilha no Drive dos alunos, tá? E também descontos nas empresas parceiras, na Makertech, por exemplo, que é a empresa que a gente recomenda para comprar resina de guia, por exemplo, né? Resina de provisório também. Na verdade, eu recomendo por quê? Porque é a que eu uso, só por isso, tá? Se eu não usasse, eu não recomendava. E aí tem desconto lá com o nosso cupom. E também o bônus que a gente sempre trabalhou e a gente trouxe de novo, que é o do Pero Guide, né? Que era um outro curso, né? Um terceiro curso, só de desenhar, ensinando a desenhar, né, a Pero Guide, isso inclusive é no Exocad, essa é a nossa forma de trabalho, também já está validada há muitos anos, com muito sucesso, graças a Deus. Então a gente transfere também esse conhecimento, que seria um terceiro curso na prática, né, mas a gente está colocando de bônus aí desde a primeira turma do Masterizando Exoplan, tá bem? Então o que acontece? O Masterizando Exoplan, ele tem um valor de 2.497, mas calma, não é o valor, no final o valor agregado não é esse, por quê? O Stackable Guide, a gente vende ele a R$ 3.500, tá? Então, o que a gente fez para Black Friday? 2 pelo preço de 1. Então, você vai pagar R$ 2.497, que é o valor do Masterizando Exoplan, tá? Aqui. E você vai levar de graça o Stackable Guide, que tem um valor de R$ 3.497. Tá? 2 por 1, Black Friday, somente hoje, tá, pessoal? Para quem comprar hoje. É a última oportunidade do ano. E, na verdade, eu acho que é a última oportunidade da vida, porque no ano que vem são novos projetos e as coisas serão diferentes, né? E, obviamente, essa condição não vai ser igualada, talvez nunca mais. Né? Então, para quem tiver interesse, a gente vai liberar no link, a gente vai liberar nos grupos agora o link, tá? Mas antes disso, vou fazer o seguinte, para os primeiros 5 colegas que adquirirem o método, tá? Porque eu não... já vendeu bastante na quarta-feira, né, e ao longo dos dias, então eu não consigo abraçar todo mundo dessa forma, mas para os primeiros 5 colegas que adquirirem o método agora, tá, eu vou fazer uma mentoria de 1 hora comigo, 1 para 1 online, tá, uma mentoria online pelo Zoom, 1 para 1, de duração de 1 hora, para a gente planejar um caso junto, ou tirar dúvidas juntos, enfim, o que o aluno preferir. Então a gente vai estar disponibilizando o link nos grupos agora. Deixa eu até mandar aqui no chat do YouTube também. Vou botar aqui. E a gente vai soltar também nos grupos de WhatsApp, tá? Estou jogando o link agora para vocês. Nossa equipe vai jogar também nos grupos de WhatsApp. Vou jogar só o link aqui para facilitar. Pronto. E aí vou mostrar por dentro aqui, pessoal, para vocês entenderem a dinâmica, tá? Olha só. Esse aqui é o Masterizando Exoplan. Só que isso aqui é na visão minha, né? De produtor, né? Então fica mais resumido aqui. Inclusive já tem 3 dúvidas aqui para tirar, ó, tá vendo? O pessoal já está começando aí, já está estudando, já está correndo atrás. Então a gente tem um módulo inicial, onde a gente faz uma explicação de como o software funciona como um todo, né? Para quem está começando, tá? Então tem um módulo só de exames, ó. Casos dentosuportados, mucosuportados, dentomucosuportados, os erros mais comuns de exame para você não cometer.
né? Então, tem todo um preparo nesse sentido. Vou até vir aqui para baixo, ó, porque que eu tenho aqui. Apresentação de kits cirúrgicos, ó, né? O Dente, Ziguide, CM, Epicin, Epicut, Implacil, Derg, FGM, Arxis, aí vai embora. E tem também o hands-on desses kits todos, né? Inclusive agora a gente está Straumann, que eu não falei, Implacil, Plenum agora também, a gente gravou. Vou voltar lá para o início, tá? Mas só para não deixar de citar aqui já o módulo dos encontros ao vivo, né? As gravações das aulas ao vivo, né? O Imperial Guide, que eu falei, que é o curso bônus. Tem duas opções aqui, duas aulas aqui, que é a por JCE ou por enceramento, que são dinâmicas diferentes, né? E um módulo exclusivo de integração entre Exocad e Exoplan, né? Como fazer provisório indexado, PF1 indexado, etc. Tá? E os módulos dos planejamentos, né? Então tem planejamento de região anterior, planejamento de região de seio maxilar, região de canal mandibular, de mentoniano, de molar. Então, por exemplo, vai fazer um incisivo central no teu consultório, você entra na aula, assiste aquela aula só para você já poder planejar o caso de acordo e mandar brasa, tá? E aí começa também os pacientes sedentos, né? Duplo Daikon, né? Paciente que ainda tem dente, mas vai ser arco total, protocolo, PF1, enfim. Muita informação aqui para os principais cenários, né, principais tipos de caso. Tá? E aí eu tenho o segundo produto, né, que eu falei para vocês, que são dois cursos diferentes, né, o Exoplan e o Stackable Guide, que é o curso do Stackable Guide, propriamente dito, que ele fica em outra aba, olha só, em que eu tenho o primeiro módulo, de PF1, maxila, guia de fresagem, provisória, mas guia de captura. Aí tem lá as 4 aulas. Ó. Desenho da prótese, planejamento dos implantes, finalização da prótese, guia de captura. Aí eu tenho protocolo de mandíbula, né, osteotomia, fresagem, guia de captura e prótese. Então tem todas as etapas, né, do platô, da fresagem, passo a passo aqui de como a gente planeja os Stackable Guides, tá? Maxila, mandíbula, com dente, sem dente, temas específicos e gravação dos encontros ao vivo. Inclusive, na próxima semana, a gente vai começar um caso do zero, né, nas aulas ao vivo. Então, é grande oportunidade aí para acompanhar, fazendo junto com a gente, comigo, e aprendendo aí junto das aulas ao vivo um casinho do zero, tá? Então, é oportunidade. Na verdade, é a última oportunidade. Inclusive dentro desse contexto Black Friday, tá? Deixa eu responder aqui umas perguntas. Não estava... Perdão, deixa eu voltar aqui rapidinho. Pronto, perdão. Vamos lá. De novo, rapidinho. Ó. O conteúdo aqui dos dois cursos, né? Que são dois cursos separados. Você vai ter acesso aos dois, tá bem? Masterizando Exoplan e o Stackable Guide. O Masterizando Exoplan, o módulo de visão geral, inicial, os exames que eu falei, planejamento de região anterior, planejamento de seio maxilar, canal mandibular, mentoniano, duplo Daikon, maxila, mandíbula total, STL Daikon, apresentação dos kits, hands-on, encontros online ao vivo, gravados, tá? O Perio Guide, né, que é o curso Perio Guide, JCE e enceramento. E integração Exocad e Exoplan, que só isso aqui já é um outro curso também, né? Bem bacana. E o Stackable Guide, onde a gente tem um outro curso separado, né, sobre o Stackable Guide, um outro acesso, mas vocês vão estar ganhando acesso aos dois, tá? Vai até com o nome de Double Pack para vocês, tá? E aí tem, por exemplo, PF1 de maxila, né, arco completo, com desenho de prótese, captura, planejamento dos implantes, finalização da prótese e guia de captura. Aí eu tenho, por exemplo, Stackable Guide de mandíbula, né, onde vai ter toda a sequência de trabalho, desde o enceramento até o platô ósseo, planejamento dos implantes, enceramento da prótese, guia de fresagem, captura de prótese, etc. Então, toda a nossa forma de trabalho compartilhado aqui, tudo de gravação de tela, comigo comentando como a gente fez hoje. Tá? Então, vocês vão ter acesso ao método que eu faço todos os dias. Né? Exatamente como eu faço, está sendo compartilhado com vocês, sem tirar nem pôr. Tá bem? Então, fica essa condição única para vocês aí, perdão aí pela falha, não está aparecendo, né?
Agora, tentei mostrar rapidinho. Voltando para as perguntas. O Alexandre, quanto tempo poderei tirar dúvidas? Alexandre, o curso tem acesso, é imediato, né? Assim que você compra o curso, ele libera automaticamente o acesso, e você tem acesso a ele por 12 meses, tá? Mas as dúvidas são para sempre, né? Então, a gente tem o nosso grupo lá de WhatsApp, que você vai poder tirar dúvida pro resto da vida, né? Então, não vai ser por isso que você vai deixar de adquirir o curso, tá? Mas o acesso do curso é 12 meses, depois tem uma condiçãozinha lá de renovação, que eu tiro toda a minha participação para ficar o mais barato possível. E as dúvidas são para sempre, todo dia. Inclusive, já tem mensagem no WhatsApp aqui do grupo para responder. De rabo de olho eu vi aqui. Já fiz o curso masterizando, agora comprei. Ah, maravilha, seja bem-vindo, irmão. E vale a pena, né? Para quem. Eu joguei isso lá no grupo, até dos alunos, né? Porque para quem já é aluno do Masterizando Exoplan e queria adquirir o Stackable Guide, né? É um desconto real de R$1.000, né? E é o preço do Masterizando para comprar o Stackable, né? Então você economiza R$1.000. Vale muito a pena, até para quem já é aluno, né? Do Masterizando. Tá bom? Seja bem-vindo aí. Próxima semana eu divulgo o calendário de aulas ao vivo, tá? E aí, lembrando, pessoal, que para os 5 primeiros colegas que adquirirem, vai estar ganhando a mentoria 1 para 1, tá? Comigo. 1 hora de duração, a gente agenda, faz online. Se for aqui do Rio, a gente pode fazer presencial, não tem problema. Ou se quiser vir para o Rio, também não tem problema. Mas a gente faz isso normalmente online, 1 hora de duração, 1 para 1, individual, para a gente ou planejar um caso junto, ou algum tópico específico, ou tirar alguma dúvida, enfim, trocar uma figurinha aí. Mentoria essa que, por exemplo, eu cobro R$2.000 por hora, né? Então, tá ganhando aí, está saindo de graça isso, literalmente, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Obrigado aí pela presença, tá? Oi, Alexandre, mais uma vez, você pode tirar dúvida por quanto tempo você quiser. Enquanto eu estiver vivo aí, tu vai ter o nosso suporte. Pode contar com isso. Bom? Então, reforçando, pessoal, deixa eu olhar aqui, ainda tem 3 vagas ainda, pessoal, 2 vagas para mentoria 1 para 1, tá? Então, quem adquirir os 2 cursos pelo valor de 1, Masterizando Exoplan, Stackable Guide, condição de Black Friday, ainda tem mentoria 1 para 1 disponível. Vou voltar no final aqui para os grupos de WhatsApp e vou ficar à disposição para interagir com vocês, tirar dúvida. O grupo vai ficar aberto, tá? E a gente trocar uma figurinha aí. E agradecer todo mundo pela presença. Você, um domingão, à noite, ao invés de estar fazendo qualquer coisa, está querendo aprender, está querendo evoluir, está querendo praticar uma odontologia de excelência, você tem meu respeito, minha admiração, pode contar comigo, independente do contexto. Se você vai ser aluno, se não vai, se vai assistir conteúdo do YouTube, se está em outro momento ainda, ou se vai terceirizar seus planejamentos para o Planning Center ou para outro Planning Center, vocês podem contar comigo, porque a gente está nessa jornada, nessa missão de trazer mais gente para o lado de cá, trazer mais gente para o lado digital, e com isso todos ganhamos. Botafogo foi campeão. Tava pedra cantada isso aí, né? Não posso dizer felizmente, né? Porque eu sou Flamengo, mas melhor o Botafogo ganhar do que o Palmeiras, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos, tá? Vou para o grupo de WhatsApp agora. Quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, vou estar lá no WhatsApp à disposição de vocês. Tá? Então a gente está encerrando aqui esse ciclo. Para você que está assistindo essa gravação no YouTube, visita a nossa rede social, o Instagram, o canal do YouTube. Tem muito vídeo lá, muita aula gravada, muito conteúdo gratuito. E se quiser trocar uma figurinha, trocar alguma informação, me procura aí que a gente é bastante acessível. Um abraço a todos, tá? Fiquem com Deus. Boa noite e até a próxima.